perante a Deus. Vamos, irmãos, Alô, meus irmãos, graças a Deus, vamos agradecer a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso Mestre, a esses amigos espirituais que desde cedo já estão conosco, preparando o nosso trabalho, preparando os nossos estudos. Nós agradecemos por essa oportunidade nesse dia de hoje. Queremos pedir, Pai querido, por todos os nossos irmãos que estão sofrendo nesse instante, problemas individuais, de saúde, financeiros, sociais, problema diverso, Pai. Problema de insatisfação, às vezes, com situações vividas por nós, né, por nossa necessidade, mas que nem todos nós aceitamos. Por isso, nós te pedimos, Pai querido, por todos os nossos irmãos, por todos nós. Pedimos pelos nossos irmãos que estão doentes, afetados pela Covid, que eles possam se recuperar, que eles possam ser amparados, que Jesus possa estar presente junto a esses irmãos, acalentando, afagando seus corações. Que o nosso estudo seja coroado de êxito, que nós possamos sair do nosso estudo de hoje melhor do que chegamos. E que a paz esteja no coração de todos os nossos irmãos que aqui se encontram na nossa casa, em prontidão, para nos auxiliar nessa tarefa dessa noite. E pedimos, Pai querido, a sua permissão para iniciarmos o nosso trabalho. Que assim seja, graças a Deus. Gente, olha só, eu vou falar o menos possível hoje para eu não ter problema de cansaço. Então, alguém começa a ler, vocês comentam e, na sequência, os outros leem, porque eu não vou interferir. Tá bom? Quem vai começar a ler, por favor? Tá bom, Lúcia. Vou começar aqui, tá bom? Eu tive muito cansaço, sabe, Alessandra? Uhum. Não fica tranquilinha aí. Pode ficar quietinha que a gente vai fazendo por aqui, tá? Tá. Bom, vamos lá. Hoje a gente vai começar na assuntos de estudo, né? A questão é 343. Os que evocam seus parentes e amigos ou certas personagens célebres para lhes comparar as opiniões de além-túmulo com as que sustentavam quando vivos, ficam, não raro, embaraçados para manter com eles a conversação, sem caírem nas banalidades e futilidades. Pensam muitas pessoas, ao demais, que o Livro dos Espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É um erro. Por isso julgamos útil indicar a fonte de onde se pode tirar assuntos de estudo, por assim dizer, inesgotáveis. Aqui está falando das pessoas que acabam invocando, né, os parentes e os amigos, né, ou personagens célebres, como ele fala aqui, e aí acabam fazendo essa conversação com futilidades, né? Na verdade, eles estão querendo saber, alimentar a curiosidade, né? E aí essa comunicação ela não é para isso, né? Então ele fala aqui que fala de banalidades, de futilidades, né? E por achar que no Livro dos Espíritos aqui coloca que se já esgotou toda a série de questões morais, e a gente sabe que existe uma obra de apoio que a gente precisa estar estudando, né, que complementa a doutrina, né? E hoje também chegando várias comunicações, essa é a função dos médiuns da casa, né? Está trabalhando de forma séria para poder estar fazendo essa comunicação com a finalidade de evolução na parte moral, na parte intelectual, mas não para atender as curiosidades, né? A banalidade. Frivolidade. E por mais que quando tem parente, sabe que tem, né, a questão envolvida do sentimento, né? As pessoas ficam mais frágeis porque querem saber como está, mas a gente precisa estar atento que a comunicação não é para isso, né? Alguém quer comentar?
Não, tá bem. Certo. Continuando aqui, vou ler mais a 344. Isso é a evocação dos... Bem-vinda, Claudinha. Ah, chegou a nossa aniversariante. Desculpa aí, gente. Mil desculpas. Certo, né? Aula. É isso Parabéns aí. vai ser no final, não foja. É isso aí, no final. Vamos lá. Então, continuando aqui, a gente acabou de comentar 343, Claudinha, né, que fala da evocação dos parentes e dos amigos, né? Por funções assim, só por futilidade, curiosidades que eles colocam aqui, né? Não sei se você quer comentar alguma coisa ou se a gente pode continuar. Não, por enquanto não. A minha ideia sobre isso já explanei bastante, né? Então, deixa para... Vamos lá, na 344. Se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa pelos ensinamentos que eles nos dão, a dos espíritos vulgares não o é menos, embora esses espíritos sejam incapazes de resolver as questões de grande alcance. Então, assim, aqui ele fala que tanto assim, os espíritos ilustres, né, superiores, que tem muito a passar para a gente, é muito proveitosa, mas dos espíritos vulgares, ele diz que também não é menos proveitosa do que a gente possa pensar, né? Mas eles são incapazes de resolver questões que estejam no conhecimento deles mesmo, na evolução que eles estão naquele momento, né? Vulgar aí, na acepção da palavra, é desconhecido, né? Uhum. Não eu entendi que não é uma acepção pejorativa da palavra, né? E sim, né, fazendo aí um paradoxo aí, né? Em relação a um espírito conhecido, né? Famoso, né? Fazendo essa diferenciação aí. Tá correto isso aí, Claudinha? Acho que é isso aí, né? Tá certo. E geralmente, gente, se a gente parar para pensar, eles nos dão muitos conselhos. É exatamente isso aí que você falou, Alexandre. Vulgar aí por causa da terrível dificuldade em achar palavras mas o vulgar é nesse sentido. Mas são geralmente eles, por estarem tão próximos aos nossos problemas, eles muitas vezes nos aconselham muito bem. São eles que vêm nos dar o suporte, o socorro nas nossas horas de dificuldade, são os nossos pretos velhos, os nossos irmãos que chegam com aquela simplicidade, muitas vezes à mesa, mas que nos dão conselhos assim, que ficam guardados em nós e que nos ajudam muito. Então, eles são, sim, tem a parcela deles de ajuda e é muito grande. Aí, continuando, então. Eles próprios revelam a sua inferioridade, e quanto menor é a distância que os separa de nós, mais os reconhecemos em situação análoga à nossa, sem levar em conta que, frequentemente, nos manifestam traços característicos do mais alto interesse, conforme explicamos acima, no número 281, falando da utilidade das evocações particulares. Essa é, pois, uma mina inexaurível de observações, mesmo quando o experimentador se limite a evocar aqueles cuja vida humana apresente alguma particularidade com relação ao gênero de morte que teve, a idade, as boas e más qualidades, a posição feliz ou desgraçada que lhes coube na terra, aos hábitos, ao estado mental e etc. Quer comentar? Não. Vou continuar então. Com os espíritos elevados, amplia-se o quadro dos estudos, além das questões psicológicas, que têm um limite. Pode propor-se-lhes uma imensidade de problemas morais, que se estendem ao infinito, sobre todas as posições da vida, sobre a melhor conduta a ser observada em tal ou qual circunstância, sobre os nossos deveres recíprocos
etc. O valor da instrução que se receba acerca de um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Cabe-nos a nós julgar. Depende do grau de evolução que ele está, né? De conhecimento que ele tem, da moral. Cabe-nos a nós julgar, né? E aí esse julgamento também depende da nossa conduta também, para a gente poder perceber, né? Que espírito é esse que está se comunicando. Esse julgamento é um julgamento assim, da gente Avaliação, né? avaliar exatamente, né? E não julgar Não, no sentido de condenação, julgar e né? condenar. Verdade, é bom a gente entender isso, porque, deixa eu falar só uma coisinha rápida. Teve uma vez que estava fazendo uma conversa informal, que a gente não é palestrante, eu, pelo menos, não sou, né? Lá na nossa casa. Aí eu estava fazendo essas colocações aqui. Tinha uma pessoa lá frequentando que sumiu desde esse dia, acho que não gostou do que eu estava falando. Aí disse para mim, eu acabei de ler, ele foi e disse para mim que eu estava julgando, condenando e executando a sentença do Espírito. Eu falei, mas o senhor não deixou nem eu terminar de falar, o senhor está me julgando, porque não deixou eu terminar de falar, nem trocou ideia, porque quarta-feira a gente trocava ideia, né? E até outros dias também a gente conversava a respeito, uma coisa mais livre, né, para a gente conversar. Mas ele logo fez para mim, a senhora está julgando, a senhora julgou, condenou, tomei o pé, eu fui, meu Deus, moço, não foi isso não, moço. Ele nunca mais voltou, foi embora, nunca mais, não sei nem quem é. Por isso que a Alessandra falou isso, realmente é muito bom a gente esclarecer cada palavra, cada julgamento, cada palavra, de acordo com o sentido da frase, e explicar que realmente a doutrina espírita era um pouco pobre em palavras, né? Na época que as coisas foram necessárias para colocar, os próprios espíritos tinham dificuldade de colocar palavras, tem palavras que até hoje a gente não consegue achar no dicionário ainda, né? Aí, então, essas palavras, às vezes, fica no ar uma interpretação muito diferente do que realmente o texto coloca, né? É difícil, a gente tem que ler várias vezes e realmente ver qual o sentido da questão para poder ver se a palavra encaixa. Foi muito bem lembrado isso que a Alexandre falou aí, esclarecer essas palavras meio complicadas. É isso aí, Valquíria. É só isso aí que eu lembrei disso, você me deu vontade de comentar. Vamos outra falhando. Hein? Oi? Bom, então, assim, não, se ninguém quer mais comentar, vamos para 345. Você pode ler, Valquíria? Posso, sim. Questão 345. Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudo. No caso de tais comunicações, tudo se cifra em aguardar o assunto de que praza ao espírito tratar. Nessa circunstância, muitos médiuns podem trabalhar simultaneamente. Algumas vezes poder-se-á chamar determinado espírito. De ordinário, porém, espera-se aquele que queira apresentar-se, o qual a miúde vem de maneira mais imprevista. Esses ditados servem, depois, para um sem número de questões, cujos temas se acham assim preparados de antemão. Devem ser comentados cuidadosamente para apreciação de todas as ideias que encerrem julgando-se se eles têm o cunho da verdade. Feito com severidade esse exame, está aí outra palavra, né? Severidade, quer dizer, a severidade aí é minuciosa, é prestar atenção, né? Observação. Esse exame, já o dissemos, constitui a melhor garantia contra a intromissão dos espíritos mistificadores. Por esse motivo, tanto quanto para a instrução de todos, bom será dar conhecimento das comunicações obtidas fora das sessões. Como você vê, uma fonte aí inestancável de elementos sobremaneira sérios e instrutivos. Pode falar, criança.
Eu sempre gosto de colocar uma coisinha que eu acho muito, muito pertinente a gente ter isso gravado. O mundo espiritual, como na Terra, não comparando, é claro que um é muito diferente do outro, mas existem situações, milhões na Terra, situações de uma família ali, de outra família aqui, de um grupo aqui, situações criadas por nós, seres humanos, que é difícil para se colocar no papel, todas as situações que se vivem na Terra. É difícil. Por melhor que seja o escritor, ele não consegue colocar situações vividas pelo ser humano em todos os graus, todos os jeitos, né? A mesma coisa eu acho no mundo espiritual. As coisas que Kardec coloca para nós, as verdades, a codificação generalizada. É uma pergunta, como se diz assim, diz a você como que seria o procedimento padrão, né? Em tais situações. Mas isso não significa que todas as situações que se vivem no mundo espiritual, em relação, por exemplo, a essa questão 345, ela é igual. Ela vai ser todas igual. Não, no mundo espiritual, a gente vê milhões de mudanças, milhões de observações, que a gente, inclusive, vê explicações em outros autores, né? que vê outras situações, mas com a mesma característica daqui que Kardec codificou, mas só em situações completamente diversificadas, porque são milhões de situações criadas. Nós não temos condição de entender, responder todas, né? Porque cada um de nós, depois de desencarnado, então, penso eu, cada um vai ter uma avaliação, dependendo do seu estado evolutivo, cada um vai ter uma situação, uma interpretação de determinadas situações vividas no mundo espiritual. Então, cada um diz conforme o que entendeu, coloca da maneira que acha. Agora, só não pode fugir dos parâmetros que foi da codificação, né? Da verdade da codificação. Vai falar sobre a reencarnação, ela tem uma base. O autor, por melhor que ele seja, o escritor, a pessoa, o espírito que deixou as mensagens, ele não pode sair dessa verdade, né? Da verdade reencarnatória, por exemplo. Mas, dentro dessa verdade, existem muitas nuances que, às vezes, a gente vê em outros autores e fortalece o que Kardec passou para a gente. Né? No seguinte, tem muita gente que tem a mania de falar que Kardec está ultrapassado. Não é ultrapassado, é o estudo que vai, a espiritualidade vai evoluindo, o mundo espiritual vai evoluindo, os espíritos vão crescendo em todos os lugares, na Terra e no mundo espiritual, e vão colocando para a gente, dentro da base da doutrina espírita, situações diferentes vividas no mundo espiritual. Né? Porque, na contribuição aqui, na verdade, o que provém de Deus nunca fica ultrapassado. Nunca o decálogo, fica, né? O decálogo de Moisés, né? Tem 3.500 anos. Está ultrapassado? A mesma coisa, Então, vezes, existe uma compreensão melhor da gente agora. Então, a gente estuda, né? A gente vê que, na verdade, com o passar do tempo, né, o véu que cobre, né, as coisas vão sendo retiradas na medida da nossa compreensão. Com a nossa evolução, e no mundo espiritual vai acontecendo também. Tanta coisa ainda para ser dita, para ser descortinada, mas devagar, né? Isso aí. A verdade é uma só, mas a maneira de ver, os exemplos que se vê, são milhões, em todos os sentidos da vida, né? Em todos os estágios da vida, em todos os lugares que nós estamos, e dependendo de nós é que nós vamos estar entendendo. Então, é preciso que a casa que se trabalha, a casa espírita, quem desenvolve um trabalho dentro, principalmente de mediunidade, que é uma coisa muito difícil e muito séria, né, de se desenvolver numa casa espírita. Uma observação muito importante para todos os médios trabalhadores, médios que colaboram de alguma forma, todo mundo trabalha, todo mundo tem a sua parte. É muito importante que se observe todos esses detalhes para que as comunicações que venham, a gente tenha um parâmetro para levar aquilo ali. Os outros espíritos, eles vão, como está dizendo aqui, todos vão ter a oportunidade até de se apresentar numa mesma situação, né? De dar as suas comunicações numa mesma situação. Mas eles têm, os médios aí é que tem que estar preparado para esperar a sua vez, né? Preparado para
para domar o espírito, se ele tiver, tipo assim, passando, né, dos parâmetros do estudo, né? Como é que se diz? Filtrar o que se pode dizer, esperar primeiro aquela mensagem que você está percebendo, você dá um tempo para você também, para você, né, entender aquilo, para depois você deixar o espírito fazer a colocação. Então, essas coisas são as diferenças das invocações que a gente fica na reunião mediúnica, a gente fica pensando, muitos médios falando ao mesmo tempo? Não, eles têm que esperar, muitos espíritos, não. O médium tem que ter esse discernimento, esse preparo, essa preparação para dar oportunidade e aguardar, como aqui também na nossa vez, né? A gente aguarda a nossa vez, a mesma coisa o médium faz com o espírito, para nas comunicações simultâneas não ser tudo junto, né? Aquela falação, todo mundo, aquela embolação que ninguém vai entender. Então, existe aí a ordem que se fala, cada um na sua vez, né? Mas isso é o médium que tem que controlar isso aí, né? Observar o trabalho e fazendo o seu controle. Valquíria, eu estou com a mãozinha aqui, estou levantando a mãozinha que eu quero falar só um pouquinho. É que, na verdade, assim, tudo que você colocou é bastante pertinente. Mas aqui, o que eu entendi nessa questão assim, porque eu nunca participei de um estudo mediúnico, de uma mesa mediúnica. Aqui, no caso, me parece, são aquelas mesas de estudos, quando você não é um tratamento obsessivo, não é nada disso. Quando você evoca um espírito, seja lá qual for, para conversar sobre determinado assunto, né? Fazer perguntas sobre determinado assunto moral. E aí, o que eu entendi aqui, que depois de você fazer essas perguntas, você tem que examinar com rigor, né, para que você garanta que aquele espírito que esteve ali não é um espírito enganador, é um espírito mais elevado. Aqui, no caso, eu acho que a questão não tem muito a ver com o médium, tem a ver com o espírito que vem e o que ele falou, depois que ele falar, você analisar com rigor, que aí cabe sim ao médium. Severidade, como está escrito aqui, né? Essa severidade aqui, né? Foi o que eu entendi aqui da questão, tá, gente? Espero que... Isso aí, Valéria. Obrigada, minha filha. Isso mesmo, tá ótimo. Tá? É isso também. Claudinha, acho que você quer falar. Foi o que eu entendi da questão. E só complementando o que você colocou, que eles falam logo no começo do parágrafo, que o melhor é que essas comunicações, mesmo que a gente tenha intenções de obter algumas respostas, mas deixar que essas comunicações se deem de forma espontânea, sem que haja essa obrigatoriedade de se chamar alguém para dar aquela resposta. Um ambiente bem preparado, ele vai receber as informações que são necessárias para aquele momento e para responder as questões que estão fazendo, como falou antes, a partir do momento, como falou também, essa severidade foi o que você colocou. O melhor é que sejam comunicações espontâneas. Quando eles acharem que deva ser um espírito específico a responder determinadas questões, o espírito vai vir de acordo, cada um sempre como falou. Até o Alexandre, ninguém vai falar daquilo que não sabe. Então, vai ser de acordo com a necessidade da resposta que se precisa. Não vai precisar, de repente, vir um espírito doutor lá, não sei de quê, se a pergunta é uma questão moral das mais simples. E um espírito mediano pode responder. Então, a resposta vai ser de acordo com a necessidade daquilo que se precisa falar naquele momento. Então, é isso aí mesmo. E a severidade é a hora que a gente for, antes de transmitir essas respostas para as pessoas, a gente passar pelo crivo, será que é isso aqui mesmo? Lá no final, a gente vai ver como o conhecimento deles
era, e eles vão saber perceber uma mensagem correta, uma mensagem falsa, uma outra que às vezes a gente parece até que ela tem um cunho muito profundo e no final ela não está dizendo nada. No final do livro, nós vamos caminhar para esse estudo aí, que é a culminância disso que se falou. Está terminando. Tá certo, Cláudia. Obrigada, Inês. Vamos lá para outra, né? Faltam 5 minutos, será que vai dar? 4 minutos, será que essa aí é muito grande? Será que vai dar tempo? Não, ela é pequena. Não, é 346 agora, Lucinha. Depois vem o outro que é maior. Ah, tá. Para 346 dá tempo. Alexandre vai ler aqui. Eu vou ler aqui. Essa dá. É pequenininha. 346. Os trabalhos de cada sessão podem regular-se conforme se segue. Primeiro, leitura das comunicações espíritas recebidas na sessão anterior, depois de passadas a limpo. Segundo, relatórios diversos, correspondência, leitura das comunicações obtidas fora das sessões, narrativa de fatos que interessam ao espiritismo. Terceiro, matéria de estudo, ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais propostos aos espíritos, evocações. E quarto, conferência, exame crítico e analítico das diversas comunicações, discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita. Mas aqui não ficou claro para mim, que aqui não teve uma pergunta e uma resposta, né? Só uma explicação. Só uma explicação que eu não sei também se é uma explicação do espírito ou se é uma colocação do próprio Kardec, né? Na metodologia científica que ele tinha, né? Isso aí, Alexandre, desculpa, me adiantei por causa da hora mesmo, é uma metodologia. É um tipo de reunião que hoje não se faz mais, né? Muito raramente hoje existe a comunicação psicografada, só em alguns meios. Isso aqui é uma metodologia, como que deve ser praticada aquele tipo de reunião. Recebe-se as reuniões, inclusive aqui fala, tem reuniões recebidas fora do ambiente, o que é impraticável hoje em dia, a gente sabe que não se deve fazer isso. A menos que seja, vamos estudar essa mensagem que Divaldo recebeu, ou Chico recebeu, aí a gente vai estudar com segurança. Agora, fora isso, eu não posso estar recebendo mensagem em casa sozinha e nem aconselho ninguém a fazer isso. Agora, isso aqui é uma metodologia da época para se ter essa segurança, justamente, Alexandre, é para que se siga um padrão, porque aqui eles estão ensinando essa formação dessas pessoas espíritas. Então, eles precisavam dar um norte de como deveria ser o procedimento, para uniformizar o procedimento entre as casas. Hoje nós temos os nossos procedimentos padrões também, sem percebermos. Começamos com uma prece, né? Partimos para uma primeira leitura, a gente vai fazendo isso sem perceber, mas é um padrão. A gente for ver, tem as outras casas vão trabalhar da mesma maneira. Vamos fazer o nosso estudo, né? Todas as casas têm estudo do Livro dos Médiuns, tudo. Isso é uma padronização que foi feita. Essa aqui era a padronização onde só se conhecia e se utilizava o método da psicografia para as comunicações espíritas. A psicofonia ainda não fazia parte do normal e do geral dos trabalhos espíritas nas casas. Isso aí. Vamos passar para o livro, né? Mensageiros. João, depois você pode começar a ler, João? João está aí, Valéria? Para que você seja mais um cristão. João, você pode ler, João? E um dia
encontra este caminho azul, irá levar a paz e a saúde. Gente, alguém lê então, por favor. Acho que Do som, João. Das É porque ele tá sem som. Assim, E eu estava aqui gritando Aí. sem som também, João. Desculpa. A prece de Ismalha. E esse aqui é lindo. Poucos instantes, reuníamos-nos de novo ao grupo. O administrador fez um sinal luminoso, em forma triangular, e observei que todos os cooperadores se puseram de pé em atitude respeitosa. É o momento da oração, o nosso posto de socorro, disse Alfredo, gentil a prestar-nos esclarecimentos precisos. O sol desaparecera no firmamento, mas toda a cúpula celeste refletia-lhe o disco de ouro. Os tons crepusculares encheram as vizinhanças de maravilhosos efeitos de luz, muitos visíveis agora ao nosso olhar, porque Alfredo, sem que eu pudesse conhecer o motivo, mandara apagar todas as luzes artificiais antes da oração. No centro dos pavilhões, a sombra se fizera, desse modo, muito intensa, mas o novo aspecto do firmamento, banhado em tonalidades sublimes, dava-nos a impressão da permanência em prodigioso palácio, em virtude do imenso teto, azul iluminado à distância. Profundamente impressionado, procurei convizinhar-me mais no pequeno grupo de companheiros. Do quadro de colaboradores do castelo, apenas algumas senhoras permaneciam junto de nós, como se estivessem fazendo honrosa companhia à nobre Ismalha. Os demais homens e mulheres mantinham-se nos lugares de serviço que lhes competiam, não longe das criaturas mumificadas. Notei que, embora em estado, Aniceto esquivou-se à chefia espiritual da oração, alegando que, por direito, essa posição cabia à devotada esposa de Alfredo. Ismalha, então, num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio, salientando-se, porém, que lhe seguíamos a rogativa, frase por frase, atendendo às recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo, a harmonia do verbo, ao som e à ideia numa só vibração. Senhor, começou Ismalha comovidamente, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos à luz de vossas bênçãos santificantes. Aqui estamos prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, anestesiados pela negação espiritual e que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos. Despertai-os do sono doloroso e infeliz. Acordai-os para a responsabilidade, para a nação dos deveres justos. Magnânimo Rei, apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levantai as vossas criaturas caídas. Pai justo, desculpai vossos filhos desventurados. Permiti cair ao orvalho do nosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas, se é possível, Senhor, deixai que os vossos doentes recebam um raio vivificante do sol na vossa bondade. Ai, que lindo, né? Sim. A voz de Ismalha penetrava meu recesso no coração. Observando-a por um momento, reparei que a esposa de Alfredo se transfigurara. Luzes diamantinas
irradiavam de todo o seu corpo, em particular o tórax, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. Em vista da ligeira pausa que imprimira a oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos, em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho vinha a luz de aniceto, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após Vicente e eu, mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço apresentava o corpo obscuro como a fronte na esfera carnal. Com voz pausada e comovedora, Ismália prosseguiu. Temos o nosso lado, Senhor, infortunadas mães que não souberam descobrir o sentido sublime da fé, resvelando imprudentemente nos despenhadeiros da indiferença criminosa. Pais que não conseguiram ultrapassar a materialidade no curso da existência humana, incapazes de ver a formosa missão que lhes confiastes. Cônjuges desventurados pela incompreensão de vossas leis augustas e generosas. Jovens que se entregaram de corpo e alma aos alviltres da ilusão. Muitos deles atolaram-se no pantanal do crime, agravando débitos dolorosos. Agora dormem, Pai, à espera de vossos desígnios santos. Sabemos, contudo, Senhor, que este sono não traduz repouso do pensamento. Quase todos os nossos asilados são vítimas de terríveis pesadelos por terem olvidado no mundo material os vossos mandamentos de amor e sabedoria. Sob a imobilidade aparente, movimentar-se-lhes o espírito entre aflições angustiosas que por vezes não podemos sondar. São eles, Pai, vossos filhos transviados e vossos companheiros de luta, necessitados de vossa mão paternal para o caminho. Quase todos se desviaram da senda reta pelas sugestões da ignorância que, como aranha gigantesca dos círculos carnais, tece os fios da miséria, enredando destinos e corações. Deprecando vossa misericórdia para eles, rogamos igualmente para nós a verdadeira noção da fraternidade universal. Ensinai-nos a transpor as fronteiras de separação, para que vejamos em cada infeliz o irmão necessitado do nosso entendimento. Ajudai-nos à compreensão, a fim de que venhamos a perder todo impulso de acusação nas estradas da vida. Ensinai-vos a amar como Jesus nos amou. Também nós, Senhor, que aqui vos rogamos, fomos leprosos espirituais, cegos do entendimento, paralíticos da vontade, filhos pródigos do vosso amor. Também nós já dormimos em tempos idos nos postos de socorros de vossa misericórdia. Somos simples devedores, ansiosos de resgatar imensos débitos. Sabemos que vossa bondade nunca falha e esperamos confiantes a bênção de vida e luz. Lindo, né?
Fizera Ismalha nova pausa, agora mais longa. Enxuguei os olhos umedecidos de pranto. Suave calor, todavia, apossava-se da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompia a concentração em mim mesmo, a fim de olhar o entorno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados, de tamanhos variadíssimos, a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre nós, desde Ismalha ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração, quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo as múmias numerosas. Ainda aí, reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismalhas eram mais brilhantes, intensas e rápidas, alcançando muitos enfermos de uma só vez. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras do seu círculo pessoal. Depois, tínhamos as de Aniceto, de Alfredo e dos demais. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas, mas visivelmente luminosas, cada qual naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. Observando o meu assombro, Aniceto falou-me aos ouvidos. Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos que se deem ao trabalho divino da intercessão. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente de receber. Essa capacidade é a conquista individual para o mais alto. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor, com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. André Luiz. Muito lindo, né? Muito lindo. Achei esse capítulo João, lindo. ô Valquíria, sabe o que eu lembrei aí quando eu li esse capítulo? Eu ouvi. Nas nossas reuniões mediúnicas, tinha assim, reunião que eles despejavam, né? Floco de rosas, floco de alguma coisa sobre nós, no final de uma reunião assim, não é? Muito bom, Você né? estava presente em reunião dessas, não estava, Valquíria? Tava, eu via Floco de Luiz e Marinette, lembra? Era lá embaixo a reunião, na salinha. Não, lá em cima também, que eu lembro. Lá em cima eles despejavam pétalas de rosa sobre nós. A reunião de desobsessão. Sei, No final, assim, determinada reunião, na Barra também já aconteceu isso. Eles despejavam flocos de luz sobre todos nós. Enquanto a vovó Genoveva estava conversando assim, ela falava que eles estavam fazendo mironga. A mironga dela, nós estávamos recebendo. Né? Isso aí. Um passo na gente, recebíamos. Para mim ficou muito assim nítido nesse capítulo aí, reforçando, né? A gente já sabe, né? Um pouco, pelo menos, né? Que é a importância da prece, né? Você vê em qualquer circunstância, em qualquer plano, né? Em qualquer lugar do universo,
A prece é a nossa conexão com o mais alto e uma fonte de energia, né? Quando a gente consegue, né, sintonizar com o plano superior, a gente recebe, né, a energia. Pode ser até que aquele pedido que a gente tenha fazendo, aquele agradecimento, aquilo até não vem de uma forma imediata, ou da forma que a gente gostaria que viesse, né? Às vezes a gente pede, né, aqui para uma pessoa seja, né, socorrida, ela é socorrida, mas também, muitas das vezes, aquele socorro é no sentido de aliviar uma dor, um sofrimento, mas aquela pessoa ela tem que seguir o destino dela, né? Mas, de qualquer forma, a gente é sempre favorecido através da prece. Eu acho que isso que ficou, assim, bem reforçado nessa leitura aí, né? Cada espírito tinha a sua luz própria, né, para irradiar. Exatamente. Aí é uma questão de mérito, né? Quanto mais elevado, né, na graduação espiritual é aquele espírito, né, mais ele tem essa receptividade, né, vem do plano superior. É como se ele fosse um amplificador, né? Ele recebe e amplifica, né? Distribui. Ele vai, né, fazendo esse papel aí. E aí, né, obviamente, né, aqueles que estão, né, em degraus inferiores, e até os próprios doentes que estão ali mumificados, não têm essa capacidade, né? E outros têm uma capacidade bem restrita. E aí não tem como, né, se enganar, né, nessa hierarquia. Isso aí é puramente meritória, né? É meritocracia real, né? Não é essa meritocracia essa é real. Sem dúvida nenhuma. É uma doutrina maravilhosa, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Cláudia, aniversariante do dia, vai fazer a prece final hoje, hein, Cláudia? De agradecimento. Alessandra, você não quer falar, por favor? Então, eu sublinhei aqui algumas coisas, né? Que essa oração da Ismael, ela está acontecendo no posto de socorro, né? Aí onde fala que tem pais, né, transviados, nossos companheiros de luta, né, ele fala de todas essas características desses espíritos que estão lá, que somos todos nós, né, assim, né, e a importância, a oração que ela faz para esses espíritos que estão lá, que ela fala que nesse sono, que não é um sono de descanso, né, é um sono ainda de perturbação, de que ele está em sofrimento ali, então ela faz a prece por esses espíritos, né? E aí é o que o Alexandre falou, né? A hierarquia da evolução do espírito, né? A luz que emana da Ismália, depois das companheiras dela de trabalho e por aí vai, né? E aí, exatamente, isso do espírito que está fazendo a prece, né? Mas e da capacidade que cada um tem de receber essa prece, né? A capacidade nossa, daquele espírito que está ali, né? Cada um tem uma capacidade diferente de estar recebendo esses pedidos, né? Que são feitos, né? Foi isso que eu sublinhei aqui. E aí também sublinhei aqui também, né? Que também fala da importância da prece, né? Na prece encontramos a produção avançada de elementos de força. Como é importante, né? Que a gente encontra na prece, nos fortalece. É isso, capítulo muito bonito. E essas preces... Não, só concluindo, Claudinha. Eu recebi um vídeo hoje, não sei se eu coloquei, acho que eu não coloquei no grupo lá, porque ele não é, na verdade, ele não é espírita, né? Mas é uma neurocientista e tal, que fala sobre a prece e fala, inclusive, da comprovação científica dos benefícios da prece. Então, cientificamente, materialmente, já se comprovou digamos assim, a eficácia, né? O benefício, né? Aquilo que de bom que a prece traz para o nosso organismo, em termos de serenidade, de equilíbrio. Né? Então, se nada daquilo que a gente pediu, né, que chegou até a gente, mas pelo menos essa parte material, né, ou não chegou da forma que a gente queria, né, chegar sempre chega. Né? Chega para todo mundo materialmente. Mas materialmente, fisicamente, organicamente,
e já tem comprovação científica do benefício da prece. Eu achei muito legal isso. Libera, né? Libera o hormônio da felicidade e você começa a se sentir melhor, né? Pelo menos foi o que eu entendi. Energia, Alexandre. Somos todos um, é tudo por energia. Tudo é pura energia, né, Valéria? E quando você ora, você concentra toda essa energia. E isso vai e te traz benefícios para a saúde e tudo mais. Por isso que a ciência já conseguiu comprovar com os equipamentos que a gente tem. Quer dizer, isso que eu acredito, né, gente? Eu tô meio... Hoje eu estou meio... Deixa para lá. Mas é isso mesmo. As pessoas que estão doentes, que têm a fé, né? Que rezam, que oram, que fazem essas orações, se recuperam melhor. Pelo menos tem mais equilíbrio para sustentar as suas dificuldades, né? Aí. Eu estava observando o poder intercessório da fé, né? Da prece da Ismália, porque ela ali, quanto mais o espírito se eleva, mais ele expande, porque ele pede por todos. Ele vai tirando o eu da prece, o pedido pessoal, e a partir do momento que ele começa a fazer o pedido, intercedendo por outros, ele vai ascendendo na evolução espiritual, né? Por isso que ela foi se elevando. O espírito vai pedindo e sentindo aquela dor, porque, como ela mesma falou, nós já estivemos e fomos recolhidos em outros prontos de socorro. Lembrando que aquele momento ela não está mais, ela não pode julgar aqueles irmãos, mas ela entende porque ela também já passou e os outros que estão ali também já passaram. É o que a gente tem que lembrar sempre. Olha a dor e a gente fala, ai, coisa horrível. Não, que coisa triste, meu Deus. Quando pensa assim, meu Deus, pensar que quanto aquela pessoa ainda vai sofrer para sair da prática daquele ato cruel, né? Como a gente tem visto tantas coisas tão difíceis, na nossa cidade mesmo, coisas tão difíceis, e as pessoas ficam tentando classificar que tipo de gente é essa. Não, é um espírito em evolução e pelo caminho que nós já transitamos. Se não cometemos aquele erro em particular, cometemos outros similares ou piores, né? E sentimos a dor de saber o quanto aquele espírito, até ele poder chegar ao entendimento, ele vai ter que sofrer muito. É como você falou na energia, Valéria, eu acredito também assim, o mundo inteiro, o universo, é como se fosse um quebra-cabeça. À medida que nós cometemos as nossas falhas, os nossos erros, nós desorganizamos aquele quebra-cabeça. A nossa dificuldade com peças muito pequenas e muito difíceis de se ajustar. Então, à medida que nós cometemos os nossos erros, nós desorganizamos aquele quebra-cabeça. O sofrimento é ter que montá-lo direito. Juntando as peças que nós fizemos sofrer, de repente, não diretamente naquela pessoa, vamos buscar uma peça lá de longe e fazer por aquela peça aquilo que deixamos de fazer na época certa. Então, o nosso sofrimento consiste nessa montagem constante do quebra-cabeça que nós bagunçamos pelos nossos atos errados. O dia que nós conseguimos todos ajustar as pecinhas, todas nos lugares, aí a gente vai ver o quanto é bonita a harmonia, né? Essa harmonia de energia. A energia a gente sente, às vezes você está dando um passe, ou está no trabalho de tratamento, a gente sente a energia aqui, ó. A energia faz isso. Às vezes a gente coloca as mãos, vocês dão um passe, quando vocês colocam as mãos muitas vezes sobre a cabeça daquela pessoa tem grande necessidade, e a gente faz aquela peça intercedendo por ele, muitas vezes eu sinto a energia circulando na mão. A energia está saindo de alguma forma e aquilo ali está fazendo. É por isso que nós temos de cuidar das nossas energias, porque trocamos isso o tempo inteiro. O tempo inteiro, de toda forma, não precisamos estar perto do outro.
né? O olhar o outro, a gente troca uma energia. Você direciona aquela energia. Como tem gente que faz um mal horrível em olhar para alguém. Porque ela ainda está naquela faixa vibratória daquela energia pesada. Às vezes a pessoa faz um bem só em chegar perto. Nossa, aquela pessoa ali funciona como um bálsamo para mim. É a energia que ela transmite. Uma energia muito firme, né? Certíssimo. Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Não, você vai falar que perfeito, Cláudia. Gostei. Muitíssimo, também gostei, adorei. Então, Valéria, a aniversariante hoje vai fazer a prece, agradecer por tudo. E tenho muito a agradecer hoje, desde a hora que eu nasci, apesar de que eu tomando jeito, procurando agradecer todo dia um pouquinho, vai que me tiram assim de repente. E eu nem agradeço. Tira você de repente da cena. Aí eu falei, não, eu agradeci ontem. Aí tem que lembrar. E agradecer primeiro, então, deixa eu botar a voz na ordem aqui. E vou cantar um hino primeiro. Pode, Lúcia? Pode. Ou não cantou que não tinha cantora. Cadê João? Canta também? Vamos cantar. Minha voz anda meio ruim, mas vamos lá. É isso que a gente anda buscando todos os dias, nas dificuldades que nós estamos vendo sobre a nossa terra, que a gente procure ser luz, ser bálsamo, ser calma, ser paz. Na hora que o desespero, o movimento contrário vier à nossa mente, que nós saibamos dizer para ele, espera, que tudo passa. E isso também vai passar. É bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprende esta lição. Quando se aborrecer, leve o seu pensamento a Deus nosso Senhor. Ponha um sorriso em cada dor e ajude ao seu irmão. Somente assim é que você verá como é bom então viver. Quando se tem a paz e o amor e Deus no coração. Quando se tem a paz, o amor e Deus no coração. Graças a Deus. Pai amoroso, mais uma vez eu me ponho diante de Ti para agradecer. Um agradecimento imenso, meu Deus, por tudo, pela vida, pela oportunidade que recebi, Senhor, pela família que me recebeu, aos meus pais. Obrigado, meu Deus,
por todos os dias, até o dia de hoje, pelas experiências, pelas lágrimas e por todas as dificuldades, porque foi com elas, Senhor, que eu aprendi a agradecer. Que a sua luz se estenda, meu Pai, essa alegria que eu sinto neste momento, por todos os lugares onde haja dor e sofrimento. Pedimos pelos nossos irmãos que padecem neste momento, Senhor, qualquer forma de dor. Que a sua luz resplandeça sobre a nossa terra, iluminando os corações para que possamos lembrar que somos vossos filhos, irmãos que devemos nos amar e respeitar, Senhor, os vossos desígnios. Obrigado aos amigos encarnados e desencarnados que vivem junto a mim, aos mentores da minha reencarnação, aqueles que fizeram, Senhor, o melhor planejamento para que eu cumprisse pelo menos alguma coisa da imensa quantidade de dívidas que eu ainda trago comigo. Obrigada pela família que eu formei. Obrigada pelos meus irmãos. Obrigada por cada amigo, Senhor, que eu tenho a certeza absoluta que são meus verdadeiros amigos. Não porque gostamos das mesmas coisas, mas porque os nossos corações pulsam na mesma direção, que é vós. Então, Senhor, eu agradeço e peço a moratória de mais alguns anos, para que eu continue fazendo a minha parte, buscando me melhorar como pessoa, iluminando o meu próprio espírito para que eu não seja um entrave nos caminhos da luz, Senhor. Que as tuas bênçãos recaiam sobre toda a terra. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus te dê tudo que você merece. Amém. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Felicidades, Claudinha. Beijos. Obrigada. Muitas felicidades, que o Deus te abençoe, ilumine, caminhos lindos, amém, floridos. Ai, tudo de mais maravilhoso, madrinha. Ó, de como coração, eu disse lá no grupo, né? Você continua nos brindando aí com a sua voz, com as suas músicas maravilhosas, por muitos e muitos anos. A voz não garante, não. Foi abençoada para você cantar música bonita para nós. A voz. Eu devolvo a coragem de ouvido para todo mundo. Um beijo a todo mundo, Cláudia. Fique com Deus. Fique com Deus, Claudinha. Saúde e alegria na sua vida. Um dos meus presentes está aqui, ó. Lindo presente. Lindo presente. É 3 Isso aí, pessoal. Beijo para todos. Até segunda-feira. Boa noite. Até segunda-feira. Grande segunda. Boa noite, Dona Santinha, que eu entrei atrasada, não falei com a senhora. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Frei. Boa noite, criança. Vai ter pôr de bebe aí, vai. Galerinha. Ah, tem. Então, a festança aqui, ó. Água frutificada, né? Alguma coisa vai ter que comer. Você vai comer, porque eu não vou fazer hoje. Obrigada. Ô, Cláudia, a mamãe está aqui falando que quer comer o bolo que você fez. Eu falei, ô, Santinha, olha, essa mocinha, ela só pensa em comer, rapaz. Olha, Dona Santinha, esse ano eu gosto muito de torta alemã, aí eu fiz uma agora, eles também gostam. Aí eu fiz uma, mas eu faço bolo, sim,
Eu falei, olha, se Deus quiser, eu rindo com Patrícia, que o aniversário de Patrícia foi semana passada. Aí eu falando, olha, minha amiga, nossos aniversários ano que vem vão cair num sábado. Vamos começar a comemorar dia 12 e vamos acabar só dia 19. Só dia 19. Aí vai ter bolo, mas assim que a gente pudesse visitar a Dona Santinha, aí eu faço. O bolo, a senhora gosta de bolo com recheio de nozes? Olha, minha filha, o meu predileto. Eu sempre faço. Eu sempre faço esse bolo. Você jogou o selo e deu certo, Santinho. Eu nem vou tentar, porque eu não vou competir com bolo de vó, não, meu filho. Porque, bolo de vó, pode trazer. Ela tirou onda, agora ela já está voltando atrás. Pode deixar. Tá bom, filha. Feliz aniversário. Aí, sábado que vem é ele. Aniversário dele. Gente, Vitão! Tá bom. Gente, boa noite para vocês. Beijo, Obrigado. no final de semana para todos. Amém. Boa noite. Boa noite. Tchau. Saindo! Deixa a luz entrar no seu coração e o amor falar com grande emoção. A paz seja sua, constante harmonia na caminhada evolutiva do dia a dia. Cante bem forte, Jesus é alegria.